Num fandango de sombras e barulhos de vento nos pinheiros, andava uma cabra, um fazendeiro arretado, que acordou de madrugada todo enlamaçado, com pegadas estranhas, ao redor da cama de palha. Dizem que foi ali, bem no celeiro, que ele topou símbolos talhados no tronco dos pés de eucalipto, marcas que nem o tempo apaga, gravadas por unhas de fera que a gente só ouvia falar nos causos mais antigos. Quando abri os olhos, antes do galo cantar, senti o frio da serra penetrar meus ossos, como se a montanha inteira respirasse um hálito gelado através da palha que me servia de colchão. Levantei-me com cuidado para não acordar o resto da casa de taipa, pisando descalço no chão de terra batida, e logo notei as pegadas lamacentas que cercavam meu leito improvisado. Eram marcas grandes demais para boi e estreitas demais para um cavalo, como se uma criatura de garras afundasse a cada passo, escavando segredos no barro. A paisagem ainda dormia sob a neblina matinal, mas aquelas impressões pareciam gritar após décadas de silêncio enterrado. Encostei a palma da mão no tronco de um eucalipto retorcido, tentando esquentar os dedos e ouvir em cada sulco que ele guardava as histórias sussurradas por meus antepassados. Meu nome é Sérgio, mas aqui me conhecem como Zé da Serra, herdeiro de terras e de mistérios que não escolhi carregar, mas que me foram passados junto com o solavanco das marés de vento. Minha família mantém as plantações de café e cana há gerações, mas ninguém jamais ousou dizer o que se escondia além das pedras verdes. A lenda de um lobisomem que assombrava o vale quando a lua se veste de prata? Caminhei então em direção ao celeiro, devagar, sentindo o coração retumbar no peito como sino de igreja, badalando o funeral. A porta de madeira rangeu, como se reclamasse a presença de quem ousa interromper seu descanso secular. Dentro, raios de luz filtraram-se pelas frestas, iluminando símbolos gravados em troncos centenários, linhas curvas que lembravam garras, círculos sobrepostos como olhos atentos e entre eles cruzes rústicas riscadas à faca. Encostei o rosto na madeira fria, tentando decifrar quem, em que momento riscou aqueles sinais que pareciam envolver minha família em um pacto não selado. Enquanto meus dedos percorriam os entalhes, as memórias da infância me envolveram como brisa suave. Vi minha avó no fogão de lenha, contando casos ao luar, falando de um parente que, em noite de peste, nascera com os olhos de fogo e o uivar de lobo. E eu, garoto de pés descalços e imaginação fértil, tremia de medo e curiosidade ao ouvir falar do primo lobisomem que rondava as matas. Naquela época, eu acreditava que tudo não passava de fantasia para assustar quem saía além do terreiro. Mas agora, finalmente, homem, e com o frio da serra me lembrando de antigas promessas, percebo que aquela história foi escrita nas veias do meu próprio sangue. Saí do celeiro carregando um pedaço de corda e uma lâmpada a óleo que tremia em minha mão, pois o vulto do medo dominava meus pensamentos. Segui até a beira do riacho, onde o barro revelava rastros misturados, pegadas humanas e de animal, se entrelaçando como se o lobo e o homem compartilhassem o mesmo passo. A névoa pairava sobre a água, desenhando figuras efêmeras que vanificavam certezas. Pisei na margem com cuidado, sentindo a lama ceder, como se me convidasse a mergulhar em um mundo oculto, onde as fronteiras entre carne e pelo, entre razão e superstição, desaparecem sob a luz da lua que ainda não surgira.
O tempo parecia congelar enquanto eu olhava para aqueles sinais no barro, imaginando como a fera poderia atravessar terras e memórias sem ser vista. Lembrei do punhal de prata guardado na minha caixa velha de ferramentas, presente de um benzedor que dizia ser capaz de conter o sobrenatural. Apertei o cabo de madeira gasta em minha mão, sentindo a textura dos sulcos feitos pelo tempo e pelo uso, e prometi a mim mesmo que se encontrasse aquela criatura, não fugiria. Meu desejo não era matar, mas entender. Descobrir se o monstro era feito de carne e osso ou se era apenas o reflexo dos fantasmas que carrego desde menino. Voltei para o pátio principal, onde o sol começava a revelar os contornos das serras ao longe, e vi minha esposa espantando galinhas abatidas pelo frio. Seu rosto carregava a mesma mistura de coragem e apresentação que eu guardava no peito. Segurei pelos ombros e contei em voz baixa cada detalhe que encontrara, sentindo que, ao dividir o segredo, o peso se aliviava um pouco. Juntos, carregamos ferramentas e lanternas até o coração do terreiro, decididos a enfrentar a noite e as revelações que ela trazia. Afinal, a linhagem da família não se faz apenas de plantações e dinastias, mas de coragem para encarar o que nem sempre se explica com palavras. A cada passo rumo ao celeiro, meu sangue galopava na corrente, misturando o temor e fascínio de quem descobre raízes profundas demais para permanecerem enterradas. Eu não sabia se daria conta do que viria, mas compreendia que aquela manhã de descobertas mudaria para sempre o destino do nosso lar. Afinal, quem planta sementes na terra também colhe segredos ancestrais, e às vezes, para proteger o futuro, é preciso desenterrar o passado e encarar seus monstros com olhar firme e mãos trêmulas. Foi assim que se iniciou o encontro entre o fazendeiro de Minas e o lobisomem da serra. Naquele solo onde barro e sangue contam histórias que só a lua ousa iluminar. Quando o sol minguou no horizonte e o crepúsculo derramou suas sombras no terreiro, senti um peso estranho no peito ao me aproximar do celeiro onde guardava as colheres de pau, os sacos de ração e as ferramentas de olaria que meus antepassados usavam. A porta de tábuas ressecadas repousava entreaberta, com frestas tortas que projetavam listras de luz amarelada no chão empedrado de barro seco. Empurrei o portão rangente num suspiro contido, e o eco do latido distante de um cão reverberou como trovoada na minha espinha. A brisa noturna arrastava o cheiro de mofo e de óleo, que misturava com um aroma indefinido, como se o celeiro exalasse memórias de carne crua e pranto soterrado. Dentro, o ar encardido quase me esmagou. O tilintar de pregos soltos e o farfalhar de palhas antigas soavam no vai e vem do vento que atravessava as frestas. Carreguei comigo uma lâmpada a óleo, piscando suas chamas tremeluzentes como vagalumes aflitos. Cada passo era um convite ao desconhecido. Minhas botas afundavam no pó coagulado, levantando nuvens minúsculas que bailavam na penumbra. Quis recuar, mas um som metálico, talvez uma ferramenta abandonada, rolou pelo chão e estremeceu no silêncio profundo, prendendo meu coração em um nó de curiosidade e receio. Meus olhos buscaram instintivamente a parede de troncos centenários que sustentava o teto baixo. Foi quando percebi os riscos gravados na madeira escura, sulcos curvos, que se entrelaçavam como garras. Tinha círculos concêntricos que pareciam observar, e um emaranhado de linhas surgia a forma de uma pata larga com garras afiadas. Encostei o dedo na superfície fria
sentindo as ranhuras calafetarem minha pele e deixarem um gosto de terra úmida na boca. A cada exame, descobria novos traços, símbolos antigos que não pertenciam ao presente, mas a uma história ancestral, escrita por unhas de um predador. Meu corpo estava todo tenso quando notei um painel mais ao fundo do celeiro. Ali, em talhes em forma de cruzes tortas, se misturavam as inscrições quase ilegíveis, provocando uma sensação de déjà vu, como se eu já tivesse visto aquela marca em sonho ou num livro de causos da minha avó. A lenda dizia que, em noites de lua cheia, um pacto ancestral despertava aquele que levasse o legado da nossa família. Pensei logo no benzedor que falara de linhagens manchadas de sangue e de acordos silenciosos firmados no escuro, e senti a história fervilhar nas minhas veias. Retirei do bolso um lenço sujo de pó e limpei minhas mãos, mas o cheiro pegajoso de madeira apodrecida veio junto, trazendo consigo memórias que eu preferia ter enterrado. Cada entalhe parecia pulsar, feito vivo, e eu ouvi, como um trocadilho da imaginação, um ruído abafado, talvez um rosnado contido. O bolso da jaqueta roçou algo frio. Apertei o punhal de cabo de osso que sempre levava comigo e respirei fundo, reunindo coragem para avançar mais. A lâmpada oscilou e a luz revelou matizes avermelhados na madeira, reminiscentes de gotas de sangue seco. Aproximei-me de um corredor de fardos empilhados, onde as sombras se projetavam em formas ambíguas. Olhei para trás, mas todo mundo lá fora sumira. Estava um breu também, e agora o celeiro parecia um labirinto vivo, respirando em éons de mistérios. Meus passos são precisos, mas ecoam como se fosse outro caminhar. Um passo pesado e selvagem, possivelmente não era o meu. A lâmpada começou a falhar. A chama tremulou no último suspiro antes de desmaiar, mergulhando-me em trevas densas como breu rural. Num impulso, acendi um fósforo e a ponta flamejou em chamas negras que não iluminavam em nada. Nada além de uma pequena esfera amarelada. Quando eu vi, a poucos metros, algo cintilar. O reflexo de uma lâmina cravada no tronco. A prata prateava como uma promessa de vingança. Meus joelhos doeram. Senti o peso de cada antepassado me observando. E percebi que aquelas marcas não eram apenas rituais antigos, mas um convite para o pacto de sangue que a lua exigiria. Com a respiração contida, encostei novamente a lâmpada. E junto ao entalhe mais profundo, eu murmurei só para mim. Agora o segredo é meu, e a noite me espera. Quando eu sentei à beira do riacho, sentindo a lama fria escorrer entre os dedos, as palavras da minha avó vieram ao meu encontro, como vento sussurrante entre os pinheiros altos da serra. Ela dizia que em cada geração nascia alguém marcado pelo luar de novembro. Quando a peste chegava à roça, junto com a chuva torrencial, contava que, na noite que minha bisavó deu à luz as águas do ribeirão, subiram e levaram um lobo morto pelas armadilhas de caçadores de perto dali. Mas antes de morrer, o animal deixou um uivo agonizante, que atravessou vales e encharcou os sonhos de todos que dormiam sob aquele céu. Disseram também que quem nascesse naquela noite herdaria o sangue corrido entre homem e fera, e que o pacto de família se renovava com pegadas lamacentas gravadas no barro, um sinal de que a lenda não estava morta, apenas adormecida. Enquanto eu escavava com a lâmpada a óleo tremeluzindo na mão, encontrei fragmentos de jornais antigos, amarelados pela umidade e pelo tempo.
onde se lia sobre um fazendeiro vizinho desaparecido, tragado pela névoa e pelos uivos. Folheei aquelas páginas com dedos trêmulos. As letras trincadas, como se pretendessem fugir dos olhos. Em um artigo datado de 1952, havia a foto de um homem de rosto abatido, segurando uma espingarda e rodeado por pegadas tão largas que mal cabiam no sapato comum. A legenda dizia que fora visto pela última vez na serra, à luz da lua, caminhando sem destino, quase instintivo, como se obedecesse a um chamado ancestral. Fechei o jornal com um baque surdo, sentindo meu próprio coração martelar no peito, pois reconheci traços de familiaridade naquele rosto. Sobrancelhas fortes, queixada quadrada e olhar perdido entre o humano e o selvagem. Foi ali que entendi que não caçaria apenas um bicho, caçaria memórias que corriam em minhas veias. Lembrei das histórias da minha mãe, que crescera entre rezas de benzedeiras e toalhas bordadas, escutando falas de curandeiros que, sob ao luar, iam direto contra o mal que se vestia de pele de lobo. E eu, menino, corria assustado quando um uivo noturno atravessou nossas janelas e meu pai dissera: "É só o vento, garoto." Mas o vento não uiva, e eu sempre soube disso no íntimo. Agora, homem, sentindo o punhal de prata no bolso vibrar contra o meu corpo, como se chamasse meu coração, percebi que cada cicatriz antiga no meu peito guardava um fragmento daquele passado imbricado em segredos. A hora avançava. As sombras se esticavam como dedos longos e tortos sob os troncos retorcidos do celeiro, e eu me vi cercado por um silêncio tão pesado que parecia palpável. A lâmpada oscilou e, por um instante, cogitei renunciar à busca, voltar para o calor da lareira, das panelas fumegantes no fogão de lenha, do cheiro de café forte e das risadas das galinhas no terreiro. Mas a marca do meu antebraço, aquele desenho de pata cravado na pele, ainda em carne viva, me dizia que não havia volta possível. Abracei o cabo do punhal de osso e murmurei em prece baixa: "Mostra tua face, espírito da serra, que eu aceito o que há de vir." Então uma brisa rompeu o silêncio, varrendo o mato ao redor e trazendo com ela um aroma de carne queimada e vento de tempestade. A lâmpada cedeu em um estalo, mergulhando-me na escuridão total, e meus sentidos explodiram em alerta máximo. Foi nesse instante, perdido entre medo e fascínio, que compreendi que a lenda corre ao meu lado, pulsante como hemorragia de lua. Eu, herdeiro relutante daquele pacto ancestral, estava pronto para descobri-lo na carne e nos ossos, onde homem e lobisomem se confundem na mesma respiração. Quando o tronco estalou e a armadilha cedeu sob o peso monstruoso, senti o chão tremer como tambor de procissão, anunciando o juízo final. A corda de cânhamo se partiu num estalido áspero, e a fera se libertou, lançando-se contra mim num ímpeto de pura ferocidade. O baque do impacto me jogou contra a terra fria, rasgando as calças e raspando a pele nas pedrinhas do riacho. O cheiro forte de terra úmida misturou-se ao odor metálico de sangue e suor, enquanto eu rolava, tentando erguer o rifle que escorregava das minhas mãos encharcadas de medo. Senti o pelo grosso beijar meu ombro numa pressão sufocante. Garras que arranharam meu rosto e deixaram sulcos vermelhos que queimaram como brasa. Cada respiração era um grito contido, preso na garganta. Cada visão um borrão de adrenalina e horror.
Meus músculos tremiam, mas mantive o olhar fixo na criatura híbrida, o rosto meio desfigurado pelo ódio e pela dor, os olhos suplicando compaixão numa maré de selvageria. Segurei a faca de lâmina curva com força, lembrando do presente rústico forjado em prata bruta, instrumento de caça e penitência, mas também de redenção. Enquanto a fera rosnava, ergui o corpo, me apoiando nos cotovelos, cada osso latejando com um impacto brutal. Senti que não era só minha carne em risco, mas minha sanidade se pendurando num fio tão fino quanto o fio de prata preso ao punho da lâmina. Fechei os olhos um instante, afundando no eco dos uivos que já ouviram meus ancestrais, buscando no fundo da alma a coragem de um guerreiro e a misericórdia de um homem. Reabri os olhos para encontrar aquela besta cambaleando, hesitando num passo de lobo e num gesto quase humano. Naquele instante, compreendi que a linha que separa o caçador do caçado se desfaz a cada gota de sangue derramada em nome da vingança. Com um impulso surpreso, levantei a faca, mas não para golpear. A lâmina refletiu o luar que escapava entre as folhas, desenhando traços de prata na pele enrugada da fera. Ela parou de se debater. O uivo se extinguiu em um suspiro rouco, e o silêncio pesou como lápide sobre o clareiral. Respirei fundo, sentindo o coração apertar o punho da lâmina, com urgência, quase dolorida. A fera recuou um passo, os olhos ainda vivos num brilho trêmulo de gratidão ou medo. Eu não sabia. Meus dedos tremeram e eu o soltei, deixando a lâmina cair no chão sem som. O metal cravou-se na terra úmida, produzindo um eco surdo que liga o meu destino ao dela. Levantamo-nos simultaneamente, eu cambaleando, ela apoiando as patas dianteiras num tronco caído. A lua testemunhava cada gesto, ora clareando a pele incisiva da lâmina, ora reluzindo no pelo espécie e molhado da criatura. Um vento cortante desceu da serra, como soprando a poeira do passado e anunciando um novo começo. Foi ali, entre o olhar humano e o instinto selvagem, que entendi. Minha tarefa não era exterminar o monstro, mas acolher a parte sombria que carrego desde a guerra, quando a bala me transformou em algo próximo de fera. A fera voltou a uivar, mas dessa vez o som não era de agressão. Era um lamento ancestral, um pedido de perdão pela dor que ambos causamos e sofremos. Caminhei alguns passos até alcançar o punhal de prata. Ergui-o com reverência e encostei a lâmina no peito da criatura, sem pretender ferir, mas para selar um pacto insolúvel. Fechei os olhos e sussurrei palavras que vieram sem pensar. Um pedido de paz entre homem e fera, entre passado e futuro. E quando abri os olhos, a fera já não era a ameaça, mas sim uma companheira de um mistério que transcende o mundo tangível. Ela desapareceu na mata densa, deixando pegadas que se mesclavam às minhas, símbolo do legado que agora dividimos. Senti o frio da noite se dissipar no meu peito, substituído por uma chama tênue de esperança. Voltei sozinho pelo trilho enlameado, cada passo marcado pela certeza de que, ao poupar aquela vida híbrida, me poupei das feridas insepultas do meu próprio espírito. Ao chegar à porteira da fazenda, ergui o punhal ao luar e agradeci à lua por testemunhar minha redenção. Agora sei que Caçador Errante e o Lobisomem da Serra Encantada caminham juntos na mesma jornada, e que o verdadeiro monstro a domar vive no íntimo de quem empunha a arma. Lá na serra hibernam segredos que só a lua cheia pode revelar, mas quem teve coragem de encarar o próprio medo e acolher o frio da noite, voltou para casa com a alma mais leve
e o espírito mais forte. Agora, quando o vento sussurrar entre os pinheiros e o galo cantar lá na cocada da madruga, lembre que cada uivo não é só do lobo, mas do coração que aprende a perdoar a fera que vive dentro da gente. Fala galera, Kaique na área para narrar mais alguns relatos para vocês. E hoje eu vou contar para vocês uma coisa que não é para qualquer um escutar não. Tem que ter coragem no peito e fé nos ouvidos, porque essa veio lá das bandas do Ceará, bem numa sexta-feira 13, daquelas que até o galo se cala e o cachorro não late. Foi no tempo que a lua cheia rasgava o céu igual faca no couro. E o que apareceu naquela noite, olha, nem padre queria benzer, viu? E não é lenda não, cara. É relato do povo, do tipo que deixa o ar parado e a pele arrepiada. Agora me diga, de onde é que você está ouvindo essa história, cara? E que horas são aí no seu canto? Deixa aí nos comentários para eu poder saber. Eu sempre fui um homem simples, nascido e criado no sertão do Ceará, acostumado com o silêncio da noite, o canto dos grilos e o balançar do mato com o vento seco. Mas naquela sexta-feira 13, alguma coisa diferente pairava no ar. Não sei se foi a lua cheia, alta demais, redonda como um olho atento, ou se foi o cheiro que chegou primeiro. Um cheiro de coisa morta, misturado com ferrugem e suor antigo. Eu já tinha sentido aquilo antes, lá para os lados da mata fechada, quando um boi sumiu, sem deixar ossos. Mas dessa vez foi aqui na cidade, em Fortaleza. Cheguei na capital logo depois do almoço, trazendo 2 sacos de farinha para minha irmã vender. Parei na rodoviária, ajeitei meu chapéu e fui direto para o centro, aonde ela mora. A cidade parecia normal até demais. Gente andando, camelô gritando, buzina tocando como sempre, só que o ar estava mais pesado. Sabe aquele silêncio que não devia existir no meio do barulho? Aquilo me deixou com a pulga atrás da orelha, mas eu segui. Nunca fui de temer sombra, até aquele dia. No final da tarde, já perto das 5, comecei a ouvir burburinhos na esquina. Gente dizendo que uma mulher tinha sumido num beco da praça do Ferreira. Disseram que foi coisa rápida. Ela estava andando e de repente gritou. Só um grito, seco, curto e pronto. E sumiu. Quando o povo correu para olhar, só tinha a bolsa dela caída e um rastro estranho no chão. Era como uma pegada, mas maior que de pé de gente. Tinha 5 dedos longos e marcas de garras. Eu fui olhar também, curiosidade boba. Coisa que o matuto devia deixar de lado, mas eu fui. E quando vi aquilo, juro por tudo, meu sangue gelou. A marca era funda, como se algo muito pesado tivesse pisado ali. E o cheiro, meu Deus do céu, o cheiro parecia com coisa podre e ferro queimado. Tentei fazer o sinal da cruz, mas a minha mão tremeu. Voltei para casa da minha irmã com o coração apertado. Ela também estava nervosa. Disse que 2 ruas dali tinha sumido um rapaz do mesmo jeito. As câmeras de segurança tinham gravado um vulto passando rápido, muito rápido, se arrastando pelas paredes. Eu pedi para ela me mostrar, e quando vi o vídeo, meu coração quase parou. Não era montagem. Aquilo que passou ali se mexia como um bicho, mas tinha forma de gente. Escalava a parede como se fosse um lagarto, só que muito maior. E o pior, quando ele vira para o lado, mesmo na sombra, dá para ver os 2 pontinhos brilhando, em vermelho. Eram os olhos, e era como se olhasse direto para quem estava vendo o vídeo. A noite foi caindo e a cidade mudou. Parecia que todo mundo sumiu das ruas. Os carros pararam de passar, os barulhos viraram sussurros.
Eu fui até a janela do apartamento, fiquei olhando para a rua. Lá embaixo, só um cachorro, magro e sujo, uivando para a lua. E então veio o primeiro grito. Não era grito de medo, era grito de dor. Um urro rasgado que cortou o ar. Veio lá do lado do beco onde sumiu a mulher. Depois outro, e mais outro, e depois silêncio. A televisão começou a mostrar ao vivo jornalista com cara assustada dizendo que era melhor todo mundo ficar em casa. A polícia tinha isolado o centro. 3 desaparecidos em menos de 2 horas. E aí o nome que eu não queria ouvir surgiu. Lobisomem. No começo achei que era exagero, mas aí as notícias começaram a mostrar imagens. Um rastro na parede de um prédio com marcas de garras. Um poste de ferro entortado, como se tivesse levado um coice. E numa das câmeras, a voz. Uma voz baixa, rouca, que parecia sussurrar. Tô aqui. Olha pra mim. Meu nome é João. E naquela hora eu gelei. Era só coincidência. Tinha que ser. Mas algo dentro de mim sabia que não era. Porque na hora que a voz disse meu nome, a luz piscou 3 vezes e depois apagou. A cidade toda ficou no escuro. Houve gritos de novo, alguns vindos do prédio ao lado. Minha irmã trancou a porta e começou a rezar alto. Eu fui pegar o facão que trouxe do interior, o único com cabo de osso que era do meu avô. A lâmina ainda cortava como se fosse nova. Fiquei ali, parado na porta do quarto, ouvindo. Primeiro, os passos, leves, depois pesados, como se andasse com cuidado. Depois o som no telhado, 3 pancadas secas. A gente mora no 5º andar, não tinha como alguém estar ali. E aí, o barulho das garras, arranhando o concreto, como se estivesse circulando a casa. Sentindo o cheiro, escolhendo quem levar. Minha irmã chorava baixinho. Eu mandei ela se calar. O silêncio era tudo. Mas aí ele bateu na janela. Foi só um toque. Um dedo. Um dedo com unha grossa, preta e longa como lâmina. Ele arrastou aquilo no vidro, devagar, fazendo um barulho que entrou no meu crânio como faca entrando em osso. Tive vontade de gritar, mas não gritei. Só firmei a mão no facão e pensei, se ele entrar, eu corto ele. Mas ele não entrou, sumiu, e o silêncio voltou. Só que dentro do silêncio eu ouvi algo, uma respiração. Não era da minha irmã. Era grossa, lenta, como de um boi cansado, mas que ainda tem força para chifrar. E aí então, o uivo, curto e firme. Parecia um chamado. E como num comando, a cidade inteira respondeu. Outros uivos de longe, de perto, como se fossem muitos. Aquela foi só a primeira noite. E eu sabia, no fundo do meu peito, que o pior estava para começar. A madrugada havia começado, mas parecia que o tempo tinha parado. O relógio da sala travou nos mesmos minutos, por quase 1 hora. E nem o tique dele a gente ouvia mais. Só o som da nossa própria respiração e aquele peso no peito que não dava trégua. Eu tentava convencer minha irmã a dormir um pouco, mas nem eu fechava o olho. A cada sombra que passava na janela, eu me encolhia por dentro, mesmo com o facão apertado na mão. A cidade estava muda. Um tipo de mudez que não era de silêncio, era de ausência. Como se algo tivesse desligado a alma das ruas e deixado só os prédios de casa. Foi então que eu ouvi de novo. A mesma voz, só que dessa vez não vinha da rua e nem do beco. Ela vinha do corredor, do lado do prédio. Ela falava baixo, muito baixo, mas como se estivesse grudada na porta. E chamava meu nome.
João. Mas não era voz de homem, nem de mulher. Era arranhada, cheia de eco, como se algo estivesse tentando imitar a fala humana com cordas vocais de bicho. Minha irmã começou a rezar mais alto. Eu a fiz calar com um gesto. Queria ouvir, queria ter certeza. Mas quando me aproximei da porta e encostei o ouvido, ouvi outra coisa. Um arranhar de unha, longa, grossa, impaciente, riscando a madeira. Me afastei rápido. O facão estava suando na minha mão, como se o medo tivesse derretido o aço. E então o barulho parou. Silêncio absoluto. Silêncio que doía o ouvido. E aí veio o grito. Não o grito da criatura, mas o de alguém no andar de cima. Forte, cortante, desesperado. Tão alto que fez a janela vibrar. Um segundo depois, um estrondo, como se algo muito pesado tivesse caído do 5º andar direto na calçada. E então, nada mais. Eu quis correr, abrir a porta, ver o que era, mas minhas pernas não obedeceram. Eu era do mato, mas aquilo que andava pela cidade era de outro mundo. Quando a luz voltou, por volta das 2 da manhã, a TV estava estática. Nenhum canal transmitia nada. Mas quando fui mexer nos cabos, algo estranho aconteceu. A tela piscou de novo e por um segundo apareceu uma imagem. Era de uma rua, escura, vazia, mas ao fundo, andando devagar, tinha uma silhueta alta, curvada de pelos negros e longos. Passos lentos, mas firmes. E os olhos, aqueles malditos olhos vermelhos brilhando, como se a tela os projetasse direto dentro do meu quarto. A imagem sumiu logo depois, mas eu vi. Eu sei o que vi. Na manhã seguinte, antes mesmo do sol nascer, saí para a rua. Minha irmã implorou para eu ficar, mas eu precisava entender. Precisava confirmar se tudo aquilo era real ou só delírio de uma noite maldita. A cidade estava esvaziada. As ruas do centro cheiravam a ferro velho e bicho suado. As esquinas tinham marcas estranhas, pegadas que começavam e desapareciam, como se a criatura tivesse pulado grandes distâncias ou sumido no ar. Mas o que me deixou sem fala foi a praça principal. No chão, em letras escritas, com alguma substância escura e viscosa, estava uma palavra: sangue. Aquilo não era tinta e não era brincadeira. Conversei com um rapaz da limpeza urbana que jurou ter visto o bicho atravessando o telhado da catedral, como um gato gigante. Disse que ele parou por um segundo, olhou para o céu e depois sumiu na torre. O homem tremia enquanto falava. Disse que nunca mais pisaria ali à noite. Disse que não era a primeira vez que aquilo aparecia, que os velhos da cidade já falavam de um filho da lua, que voltava a cada geração, quando a sexta-feira 13 encontrava a lua cheia. Eu quis saber mais. Voltei para o bairro onde encontraram as primeiras vítimas. Falei com uma mulher que parecia não dormir há dias. Ela estava sentada na porta de casa, com um terço na mão, e o olhar fixo. Disse que viu o monstro arrastar um homem para o mato, atrás do terminal rodoviário. Disse que a criatura sussurrava enquanto arrastava a vítima pelo braço. Que o homem, mesmo gritando, parecia em transe. E o mais assustador, ela disse que quando olhou nos olhos do monstro, viu algo familiar. Um rosto, um traço de gente conhecida, como se houvesse alguém lá dentro, lutando contra o que tinha se tornado. Aquilo me arrepiou, e foi aí que ouvi falar da tal casa abandonada. Um policial aposentado me contou sobre uma investigação antiga dos anos 80, que foi abafada. Um caso de desaparecimento parecido.
todos em noites de lua cheia, perto da mesma região. Disse que havia uma casa trancada, que ninguém conseguia invadir, que os arrombamentos falhavam, como se a própria casa estivesse viva e soubesse proteger o segredo, e que dentro dela havia um diário, um caderno, escrito por um homem que afirmava ser o último de uma linhagem caçadora, um que enfrentou a besta e sobreviveu, mas foi amaldiçoado a carregar sua lembrança até o fim dos tempos. Voltei para a casa da minha irmã com tudo isso na cabeça. Não consegui dormir. Cada sombra parecia se mexer. Cada barulho parecia um passo. E então, às 4h17 da madrugada, ouvi no corredor de novo. Só que dessa vez não era uma voz. Era uma risada grave, enferrujada. Uma risada que não parecia pertencer a este mundo. Que não ria de alegria nem de loucura. Ria de certeza. A certeza de que estava perto, que conhecia meu nome e que não precisava pressa, porque ia voltar. Fiquei sentado até o dia clarear. A luz da manhã não trouxe nenhuma paz. Era como se o sol estivesse fraco demais para dissolver a escuridão que a noite anterior deixou grudada nas paredes. Minha irmã tentava agir como se fosse um novo dia, mas era tudo forçado. O café esfriou na mesa, o rádio não pegava nenhuma estação, e a cidade estava estranha, como se todo mundo tivesse decidido se calar ao mesmo tempo. Um silêncio pactuado. Ninguém falava dos desaparecidos, ninguém mencionava os gritos, as marcas, os olhos vermelhos. Era como se tivessem enterrado a noite embaixo da calçada, mas o cheiro ainda vazava pelas rachaduras. Decidi que precisava encontrar aquela casa abandonada, aquela que o policial aposentado mencionou, onde estaria o tal do diário do caçador. Algo dentro de mim não me deixava esquecer isso. Era mais forte que a lógica, mais forte até do que o medo. Era como se uma parte de mim já soubesse que aquela história não começou agora, que isso tudo vinha de antes de mim, antes da cidade, antes do nome lobisomem ser sussurrado como nojo ou piada. Peguei minha mochila, deixei o facão dentro e saí andando. O endereço era antigo, perdido num papel dobrado que parecia ter saído de outro tempo. O bairro era longe, quase na divisa da cidade com o mato. A rua era de barro, cheia de mato alto e postes tortos. Quando cheguei diante da casa, senti como se o tempo tivesse parado de novo. Ela era velha, de madeira escura, com as janelas fechadas por tábuas pregadas de dentro para fora. Nenhuma placa, nenhum número. Mas eu soube, assim que parei diante dela, que era ali. E a casa também sabia que eu cheguei, porque o vento parou e os passarinhos se calaram. O portão estava destrancado. Empurrei devagar. O rangido foi tão alto que parecia um grito. Eu entrei. O chão do quintal estava cheio de folhas secas e marcas de ferrugem, mas não havia nada ali que denunciasse presença humana recente. E mesmo assim me senti como se fosse observado a cada passo. A porta da frente cedeu com facilidade. Por dentro, a casa estava coberta de poeira, mas não abandonada. Não completamente. Tinha marcas de vida. Um copo rachado ainda sobre a mesa, um pano de prato desbotado pendurado num prego, as paredes cobertas por jornais antigos com manchetes de crimes que pareciam esquecidos, mas eram todos parecidos. Pessoas sumindo, sempre em noites de lua cheia, sempre em silêncio. No quarto do fundo encontrei o que parecia ser um altar. Um círculo de sal mal feito no chão. No centro, uma caixinha de madeira. Dentro dela, o diário. Era velho, amarelado, com capa de couro e um cheiro forte de mofo, misturado com algo que não consegui identificar. Eu comecei a ler ali mesmo, sentado no chão com a porta fechada atrás de mim.
O autor era alguém que se dizia descendente dos antigos caçadores, homens que tinham o dom de sentir a presença da besta. Ele falava sobre a linhagem da carne rasgada, um grupo que, desde séculos atrás, perseguia a mesma entidade. O diário falava de nomes, de datas, de mapas e de pactos. Dizia que o monstro não era um, mas muitos, que era uma maldição que mudava de corpo e de rosto, mas nunca de essência. Em uma das páginas, o homem descrevia o ritual de transformação. Não era algo espontâneo, era uma entrega, uma troca. A pessoa precisava querer, mesmo que não soubesse. Bastava abrir espaço com medo, raiva ou desejo de poder, e a coisa entrava, moldava o corpo, rasgava a pele por dentro. O autor afirmava que todos que viam o monstro e sobreviviam carregavam uma marca invisível, mas viva, como uma semente que germinava aos poucos. Aquilo me arrepiou. E então, lá pela metade do caderno, ele descreveu algo que me fez congelar. Ele citava nomes, pessoas de gerações passadas que haviam sido marcadas. E entre os nomes estava o meu, João Nunes. O mesmo nome, a mesma grafia, a mesma linhagem. O sangue esquentou nas minhas veias. Me deu náusea. Como era possível? Eu não conhecia minha árvore genealógica. Meu pai morreu cedo, minha mãe falava pouco do passado. Mas ali, diante daquele nome, daquele diário escrito anos antes do meu nascimento, eu senti, eu soube. Aquilo não era coincidência. O monstro estava me procurando, não para me matar, mas para me chamar de volta. Eu era parte de algo que eu nunca pedi para ser. E o que aconteceu naquela sexta-feira 13 era só o começo de um ciclo que estava recomeçando. Quando fechei o diário, a casa estalou. As janelas bateram sozinhas. O vento voltou, mas só do lado de fora. Dentro ficou tudo gelado. E eu ouvi. Outra vez. A risada vinha do forro, do teto, grave, arranhada, quase debochada. Mas agora havia algo diferente nela. Uma familiaridade. Era como se estivesse rindo de mim. Como se dissesse, então agora você sabe. E agora é tarde. Saí correndo daquela casa, morrendo de medo. O sol já caía e a rua estava ainda mais deserta que antes. Só um cachorro parado no meio do caminho, me olhando fixo com os olhos acesos de um amarelo pálido, que nem sequer rosnou, nem latiu, só ficou parado, encarando. E quando passei por ele, tive a estranha sensação de que ele sabia meu nome. Não porque alguém disse, mas porque ele era parte daquilo tudo. Um dos olhos do monstro, um vigia, um prenúncio. Voltei para casa em silêncio, o diário comigo, e o peso do passado também. Agora eu sabia, agora eu era parte. E se aquilo era uma maldição? Então ela tinha escolhido ficar viva dentro de mim? Voltar para casa depois de tudo aquilo foi como carregar uma tempestade por dentro. O corpo andava, mas a mente ainda estava presa naquela casa, no diário, na voz que ria do meu medo. A cidade não parecia ter mudado por fora, mas algo havia rachado por dentro, como uma estrutura antiga prestes a desabar. Era como se, agora que eu sabia, tudo ao meu redor soubesse também. O caminho de volta foi um desfile de olhos que evitavam os meus. Janelas fechando assim que eu passava, sons abafados por detrás das portas. O silêncio da cidade já não era mais de medo, era cumplicidade. Minha irmã me olhou com uma expressão diferente quando cheguei. Ela percebeu antes que eu dissesse qualquer coisa.
Você viu alguma coisa lá, não foi? E eu só balancei com a cabeça. Ela não perguntou mais nada e também não falou. Só me abraçou. Pela primeira vez desde que tudo começou, senti que talvez ela também estivesse guardando um pedaço desse segredo, como se a verdade estivesse espalhada em pequenas lascas entre todos nós, esperando que alguém tivesse coragem de juntar. E eu, sem querer, acabei sendo esse alguém. Passei o resto do dia em silêncio, sentado na rede, relendo o diário. Aquela caligrafia torta parecia pulsar com o passar das horas. Cheguei a ouvir minha própria respiração se alinhar com os espaços entre as frases. Não era só um relato, era um feitiço, uma passagem, uma entrega. Em determinado ponto, o autor descrevia o que chamou de o despertar da pele. Um momento onde o corpo já não reconhecia mais o espelho, onde os ossos coçavam por dentro e o sono vinha com sonhos que não eram sonhos, eram memórias, vidas de outros corpos, de outras noites. Naquela madrugada eu entendi o que ele queria dizer, porque quando fechei os olhos não sonhei com nada meu. Sonhei com a floresta, com uma noite úmida sem lua. Eu corria, ou melhor, algo corria dentro de mim por entre as árvores negras, em busca de alguma coisa. A sede era insuportável, mas não era sede de água, era de carne. Eu senti os músculos vibrando, o peito arfando, os olhos enxergando além da luz. E havia vozes, muitas, algumas gritando, outras suplicando. E eu, ou aquilo em mim, sorria e corria mais. Acordei suando. As unhas dos meus dedos arranharam a parede durante o sono. Sangrei. Minha irmã, assustada, disse que durante a noite ouviu passos pesados dentro do quarto, mas a porta estava trancada e eu não lembrava de ter levantado. Ela jurava ter visto uma sombra agachada perto da minha cama, como um bicho enorme e disforme, que desapareceu quando ela acendeu a luz. Eu quis dizer que ela era louca, mas como? Se eu mesmo estava começando a duvidar da minha própria natureza? Decidi sair de novo em busca de respostas. Fui atrás do policial aposentado. Queria saber o que mais ele sabia. Mas a casa dele estava cercada por viaturas. Uma faixa amarela cruzava o portão. Falei com o vizinho. O velho tinha sido encontrado morto naquela manhã, sem sinais de violência visíveis. Mas a expressão dele, o olhar congelado, a boca entreaberta como quem viu algo impossível. O mais estranho foi o chão do quarto onde o corpo estava. Segundo o vizinho, tinha uma marca, uma pegada enorme de 5 dedos afundada no piso de madeira. Mas o detalhe mais perturbador era que a marca estava virada para a janela, como se a coisa tivesse saído, não entrado. Aquilo me tirou um pouco de equilíbrio que restava. Voltei para casa sem rumo. O diário agora pesava como uma âncora, e mesmo assim eu não conseguia largar. Comecei a perceber as mudanças no meu corpo. O cheiro, o apetite, o ouvido mais aguçado, captando sons que vinham da rua mesmo com a janela fechada. Um farfalhar de folhas, o arrastar de passos no telhado, o rosnar abafado em algum canto da noite. Eu ouvia tudo e sentia pela primeira vez que aquilo não me causava medo, causava atração. Era como uma lembrança antiga voltando à superfície. Na noite seguinte, minha irmã teve um surto. Disse que me viu falando sozinho, de madrugada, na sacada, olhando fixo para a lua. Disse que eu repetia uma frase em outra língua, enrolada e gutural, como um canto antigo. Não me lembro de nada disso, mas quando fui olhar meus braços, vi arranhões que não estavam lá antes. E o pior, terra
debaixo das unhas, como se eu tivesse cavado alguma coisa. Foi quando decidi reler a última página do diário, aquela que eu tinha pulado, talvez por medo. Nela, o autor escrevia que o fim de todo ciclo é o renascimento, que o escolhido nunca sabe que é escolhido até ouvir a própria voz saindo da boca de outro. E foi isso que me derrubou, porque naquele momento entendi o que me esperava. Eu não era a vítima, eu era uma continuidade, um recipiente. O monstro não me caçava, ele me ensinava a lembrar. Naquela noite, não tentei dormir. Apaguei todas as luzes, fiquei sentado no escuro, com o diário aberto no colo e o facão ao lado. Esperei e esperei, e quando o relógio marcou as 3, ouvi os passos. No corredor, lentos, arrastados, e a respiração grossa do outro lado da porta. Eu não tremia mais, não rezava mais, só escutava. E aí, ela falou, a voz, aquela mesma voz. Mas dessa vez, ela não sussurrou meu nome. Ela riu e depois disse com firmeza, agora você está pronto. E tudo ficou escuro. Acordei no chão da sala, a pele grudada no piso gelado, o corpo inteiro doído, como se tivesse apanhado a noite inteira. A janela estava aberta, a porta da frente entreaberta, rangendo de leve com o vento que vinha de fora. A luz do dia entrava fraca, como se também ela tivesse medo de iluminar o que havia acontecido ali. Me levantei devagar, sentindo os ossos estalarem. O facão não estava mais ao meu lado, e o diário também não. E o pior, não havia sinal da minha irmã. Gritei o nome dela pela casa, mas nada. Fui ao quarto e estava vazio. As cobertas estavam jogadas como se alguém tivesse saído com pressa ou sido puxado de dentro. No chão, marcas, mas não pegadas comuns. Marcas circulares de dedos compridos, como se mãos grandes e deformadas tivessem arrastado alguém ou alguma coisa. No espelho do banheiro, palavras escritas com algo escuro. Era o mesmo tom que vi na praça aquela vez, mas agora dizia: ela ouviu, agora ela vê. Saí pela rua descalço, desnorteado. As pessoas me olhavam de lado, mas ninguém dizia nada. Era como se soubessem, como se já estivessem acostumadas com o desaparecimento dos seus. Como se cada um ali tivesse perdido alguém de maneira parecida e preferissem se calar do que enlouquecer, tentando explicar. Meus pés sangravam, mas eu nem sentia. O sangue escorria e se misturava com a terra vermelha do chão rachado. Fui direto para a delegacia. Queria registrar, gritar, exigir respostas, mas o policial só me encarou com uma expressão estranha. Quando falei o nome da minha irmã, ele procurou nos papéis e nos registros, e não tinha nada. Nenhum cadastro com aquele nome, nenhuma queixa, nenhum endereço. Era como se ela nunca tivesse existido. Fiquei ali parado, imóvel, com a ficha de ocorrência vazia nas mãos. O mundo parecia estar dobrando ao meu redor. As paredes de realidade rangiam como tábuas velhas. Saí de lá sem entender se era eu que estava ficando louco ou se o mundo estava simplesmente apagando tudo o que tocava a criatura. Porque era isso que ela fazia, e eu percebi. Não matava, transformava, consumava, reescrevia. Voltei para casa só à noite. A rua estava deserta de novo, e dessa vez eu sentia os olhos me seguindo. Não os olhos da fera, mas os de quem já se rendeu a ela, os que a servem, os que esperam pacientemente que outro como eu desperte. Entrei e encontrei o facão de volta na mesa da sala, limpo, brilhando sob a luz fraca do teto.
Ao lado dele, o diário aberto em uma página que eu nunca tinha visto antes. Escrito com caligrafia recente, como se fosse minha, mas eu sabia que não era. O próximo já está entre nós. Ele vai ouvir o chamado no telhado. Ele vai sentir o cheiro do ferro e da carne. Quando os olhos brilharem, será tarde. E o nome dele será João. Sempre será João. Fechei o diário com raiva, tentando negar, mas as palavras queimavam por dentro. Fui até o espelho e encarei meu rosto. Havia algo diferente. O olhar mais fundo, a pele mais rígida e os dentes. Havia algo estranho nos dentes. Comecei a tremer, lembrei da mulher que dizia que as vítimas mudavam, que o que voltava não era mais gente. E aí compreendi que eu estava na beira. Não havia mais distância entre mim e aquilo. Eu era o recipiente, como dizia o texto. Eu era o portal por onde essa maldição escorria. E ela já estava quase inteira do lado de cá. A noite caiu pesada. As luzes da rua não acenderam. A cidade ficou mergulhada numa escuridão densa, espessa, quase sólida. O silêncio foi substituído por ruídos leves, sussurros, o bater de unhas no zinco. Sentei no escuro da sala e esperei. Eu sabia que viria, não para me atacar, mas para completar o que começou. E então chegou. Primeiro, o cheiro, inconfundível, como metal quente e bicho molhado. Depois, os passos no corredor, sem pressa, cada passo um peso, cada batida um tambor de guerra dentro do meu peito. Quando a porta se abriu sozinha, não me levantei, não gritei, não lutei. Ele entrou como se estivesse voltando para casa, e talvez estivesse mesmo. O vulto parou em minha frente, alto, firme. A respiração dele era quase compassada com a minha. E naquele momento me vi ali, dentro dele, como se fosse um espelho de carne, pelo e sombra. Ele se abaixou até o nível dos meus olhos e então falou, mas não com palavras, com imagens, com lembranças, com sensações. Eu vi o primeiro de nós séculos atrás, nas matas de um Brasil que ainda não tinha nome. Vi rituais, vi pactos, vi o instante em que o homem se uniu à besta, não por fraqueza, mas por escolha, pela promessa de força de eternidade e de memória viva no sangue. E então ele sorriu, se afastou e desapareceu no escuro. Desde aquela noite eu não sou mais o mesmo. Durmo pouco, como carne crua. Os sonhos voltaram, mas agora não são mais nítidos como transmissões. A cidade não me teme mais, porque a cidade sabe. Ela se rende aos poucos. Os olhos vermelhos não são mais só dois, são muitos, espalhados pelos becos, pelos postes, janelas. E você que me ouve agora, talvez ache que essa história acabou. Mas não. Ela apenas começou, porque na próxima sexta-feira 13, com lua cheia brilhando no alto, o chamado virá. E se você ouvir passos no seu telhado, ou alguém sussurrando o seu nome, não responda, porque pode ser eu, ou pode ser o próximo de nós.